Bom dia para você, meu irmão e minha irmã, que faz parte aqui do Grupo Refúgio. Bom dia para você, meu irmão e minha irmã, que está sendo alcançado por esse vídeo no dia de hoje. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar trabalhando no teu coração nessa manhã, para que você venha receber esse direcionamento da parte do Senhor para a tua vida. Hoje é o dia que nós reservamos aqui no grupo para colocar a nossa família no altar de Deus, né? Nós temos um dia específico onde nós oramos e jejuamos pela nossa família, onde nós colocamos, né, o nome da nossa família numa lista. Então é muito importante, né, sempre estar lembrando que não basta apenas você colocar o seu nome e o nome da sua família na lista, né? Há uma condição para que você coloque o seu nome na lista e o nome da sua família. Qual que é a sua condição? A primeira delas, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E com essa fé você vai tirar um tempo do seu dia para você orar pela sua vida, pela sua família, para você jejuar pela sua vida, pela vida da sua família, né? Se consertar com o Senhor, né? Pedir perdão para Deus por qualquer falha que você esteja cometendo dentro da sua casa, né? Pedir ao Senhor sabedoria para que o Senhor derrame mais e mais sabedoria sobre a tua vida. E hoje eu quero trazer uma palavra para as nossas vidas, para que a gente possa refletir, sabe? Qual a importância que nós temos dado à presença do Senhor dentro da nossa casa? Isso é muito importante, sabe? E através da palavra de Deus, você vai compreender o quão é importante você dar a devida importância para a presença de Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia para você conferir as duas passagens que a gente vai ler agora de início, para a gente entender, né, o contexto dessas passagens e para a gente pegar o direcionamento que o Senhor nos dá no dia de hoje. Amém? Então, abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7, e a gente vai ler somente o versículo de número 1 e número 2. Amém? Então, diz assim: os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram o seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo, foram 20 anos. Então essa é a primeira passagem que nós lemos e fala a respeito da casa de um homem chamado Abinadab. E diz que a arca do Senhor permaneceu nessa residência pelo período de 20 anos. A segunda passagem está lá em 2 Samuel, e o capítulo é o de número 6, e nós vamos ver o versículo de número 11. E a palavra do Senhor nos diz em 2 Samuel 6, versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Giteu, 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Amém? Então, a gente encontra em 2 Samuel, no capítulo 6, a história de Obed-Edom. Um homem cuja a vida foi profundamente abençoada. Pelo quê? Pela presença manifesta de Deus em sua casa. A passagem narra, né, a Arca da Aliança. Para quem não sabe, a Arca da Aliança representava a presença de Deus, né? Então, a presença de Deus foi levada à casa de Obed-Edom. E também foi levada à casa de Abinadab. Só que a gente pode ver nesses breves textos, né, que nós lemos agora, que houve uma mudança na vida e na família de Obed-Edom.
E aí tá a chave para que a gente venha entender, né? A presença é a mesma, né? Deus é imutável. A Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus. E a gente vê aqui que em 3 meses, na casa de um homem chamado Obed-Edom, a presença de Deus, né? A glória de Deus foi manifesta na casa dele. Ele teve a sua vida totalmente transformada, a sua família totalmente transformada. Mas a palavra do Senhor nos diz também que essa mesma arca, que é o símbolo da presença de Deus, fica 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. E sabe o que as escrituras nos dizem? Que nada aconteceu. O problema está na arca? Ou será que o problema está nas pessoas? Então, a mesma arca que só ocupou espaço na casa de Abinadab trouxe vida para a casa de Obed-Edom. Como eu disse, o Deus era o mesmo, a arca era a mesma, a missão era a mesma para ambos, mas com a gente vê que nada aconteceu, a vida não foi transformada, não houve manifestação da glória de Deus, né? Durante 20 anos. E com outro, o que aconteceu em apenas 3 meses? Coisas extraordinárias. Quer viver o extraordinário de Deus? Aprenda a honrar a presença do Senhor na tua casa. Aprenda, em nome de Jesus, a colocar o Senhor em primeiro lugar na tua casa. Sempre com temor, com amor, em nome de Jesus. Então aqui, o que o Senhor nos traz nessa manhã de sexta-feira? Fica muito fácil da gente compreender, né? O que o Senhor quer nos trazer nessa manhã. O Senhor nos dá 2 exemplos de 2 homens, Abinadab e Obed-Edom. Então, o Senhor aponta 2 tipos de pessoas, né? 2 tipos de cristãos e 2 estilos de vida. Por que nada aconteceu na casa de Abinadab? Por que será que nada aconteceu? Porque Abinadab e a sua família se acostumaram com a presença de Deus e deixaram de honrá-la. O texto, né, nos diz que quando a arca foi levada lá do arraial dos filisteus, ela foi guardada na casa de Abinadab. E como a gente já leu, Abinadab era pai de Eleazar. E a arca ficou muito tempo na casa dele, né? A Bíblia nos diz que ficaram 20 anos. E aí, se você ler a passagem, você vai ver que quando o rei Davi foi tirar a arca, né, daquele lugar, os filhos de Abinadab, eles eram jovens. Então, isso significa que quando a arca chegou na casa deles, eles ainda eram crianças. E isso nos faz crer que eles cresceram vendo a arca, né? Já estavam o quê? Acostumados com aquela arca. E era tudo tão comum que eles não viam problema em tocar na arca, né? Só que a gente sabe que naquele tempo, apesar de haver uma ordem expressa de Deus que somente os sacerdotes a tocassem, eles naquele momento perderam o quê? O temor, né? A obediência, o temor, né? Quando algo se torna muito comum para as pessoas, elas acabam perdendo a noção do valor. Isso jamais pode acontecer na nossa vida. A gente jamais pode perder, sabe, o temor, o amor, a visão de quem Deus é, sabe? Hoje o véu foi rasgado, nós temos acesso direto ao nosso Pai, mas isso não quer dizer que a gente deva ter uma vida de qualquer jeito com o Senhor. Não, nós temos que honrar a Deus a todo tempo, com as nossas palavras, mas muito mais com as nossas atitudes,
sabe? A gente não pode estar levando as coisas de qualquer jeito. A gente tem que atribuir o valor que realmente o Senhor tem, sabe? Na nossa vida, na nossa casa. E se a gente for analisar essa passagem, a gente pode deduzir, né? Que a arca na casa de Abinadab, ela acabou se tornando um peso para ele. E não um prazer, não uma honra. É uma honra ter a arca do Senhor na nossa casa. É uma honra, sabe? Quando a gente se analisa, quando a gente olha para nós mesmos, como nós somos falhos, como nós somos pecadores, sabe? Mas o Senhor nos escolheu. Que privilégio é poder ter a presença de Deus dentro da nossa casa. Então, em nome de Jesus, que a gente não venha, sabe? Hoje o Senhor veio para abrir a nossa visão, para que a gente não venha levar a nossa vida com o Senhor de qualquer jeito, mas que a gente venha honrar a Deus, e nós que já conhecemos ao Senhor, que a gente venha passar isso para dentro da nossa família, sabe? Para o nosso marido, para os nossos filhos, ensinar eles como eles devem honrar o Senhor, sabe? Mostrar quem é esse Deus que nós servimos em nome de Jesus. Aqui a gente vê, né? Olha só, que tristeza, né? É com tristeza que a gente olha para essa passagem de Abinadab. Esse homem teve a arca do Senhor por 20 anos na casa dele e nada aconteceu. Eis que a arca do Senhor vai para a casa de Obed-edom. E em 3 meses, vocês têm noção do que é isso? 3 meses, coisas extraordinárias aconteceram na casa desse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para muitas pessoas, né, infelizmente, servir ao Senhor se tornou um peso, uma obrigação. E por isso que nada de sobrenatural acontece na sua vida, na sua casa, na sua família. É que a gente venha sair do automatismo, né? A gente está no automático, não. Nós temos que querer o novo de Deus todos os dias para nossa casa, né? Em nome de Jesus. E em contrapartida a gente vê um homem que honrou a presença do Senhor com alegria, com gratidão, né? Obed-edom foi o homem responsável por ter a arca da aliança na sua casa por um breve período de tempo, por 3 meses. E o Senhor abençoou não somente a vida dele, mas toda a sua família. E aí, quando a gente olha para as escrituras, a gente vê, né, que chegou aos ouvidos do rei Davi, né, que o Senhor estava abençoando a família de Obed-edom e tudo que ele possuía por causa do quê? Da arca de Deus. E aí a gente vê que Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom, né, e ordenou que levasse a arca para a cidade de Davi. O que eu quero dizer para você no dia de hoje, meu irmão e minha irmã? Existem lugares onde Deus deseja manifestar sua presença. A presença de Deus era perceptível, tangível, de forma que o povo pudesse ser tocado pela presença extraordinária de Deus. Em 90 dias, pega a visão em nome de Jesus, a casa, a família, os bens e tudo que era de Obed-edom, Deus abençoou. E aí, nós vemos que alguns anos antes, a arca havia ficado na casa de Abinadab durante 20. Porém, não há registro de mudanças na casa de Abinadab e na casa da sua família. Muito pelo contrário, né? A gente vê que quando eles estavam levando a arca de qualquer jeito ali, na carroça dos bois, um colocou a mão, foi fulminado na mesma hora, né? Então, o que eu queria deixar bem claro para você, o Senhor quer deixar bem claro para nós no dia de hoje, né? Isso inclui a minha pessoa também. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nossa, por que Deus fez o extraordinário na casa de Obed-edom e não fez na casa de Abinadab? O que o Senhor faz, né, é
acepção das atitudes e das escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Quando a arca chega na casa de Obed-edom, com certeza ele honrou, ele entronizou a presença de Deus. O que quer dizer entronizar? Significa estabelecer, sabe, um trono, estabelecer ali um altar, né? Toda casa precisa entender, toda família precisa entender, em nome de Jesus, que nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, né? Em nome do Senhor Jesus. A presença de Deus trouxe bênçãos abundantes para dar a vida de Obed-edom e de sua casa em apenas 90 dias. Eles experimentaram uma transformação completa em todas as áreas da sua vida. Isso nos mostra que quando a gente prioriza a presença de Deus em nossas vidas, Ele nos abençoa de uma maneira que nós não podemos nem imaginar. Às vezes a gente está focado em algo e acaba colocando toda a nossa energia em conseguir essa coisa, né, que nós estamos focados. Mas que em nome de Jesus, hoje o Senhor possa estar ajustando o teu foco. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, você venha priorizar a presença de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira. Que você venha crer que a partir dessa mudança de atitude, de intenção que você vai ter, a partir de hoje, coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida. Não sou eu quem digo, é a palavra do Senhor que nos diz nesse dia de hoje. O Senhor trouxe 2 exemplos de homem que tinham a presença dele na sua casa, tinham a arca da aliança. Por 20 anos permaneceu a presença e nada foi mudado, nada foi alterado, né? Outro, por 3 meses, teve uma mudança extraordinária na sua vida. Amém? Então, a minha oração, em nome de Jesus, é que a sua casa receba a glória da presença de Deus manifesta. Amém? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e não vai fracassar. Amém? Que nós venhamos fazer a nossa parte, porque Ele já fez a dele. Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para concluir. Amém? Glória a Deus. Tenhamos um dia abençoado em nome de Jesus.